Boa tarde a todos. Boa tarde, sejam bem-vindos. Mais uma palestra da Semana Acadêmica de Biologia aqui do campus do Pantanal, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Hoje nós vamos trazer um professor doutor que vai falar um pouco sobre a conservação de fungos no Brasil. Então, espero que todos aproveitem essa tarde, né, dessa experiência que vamos ter junto com os conhecimentos que o professor vai nos trazer. Vou chamar o professor aqui. Boa Oi. tarde, professor. Seja Boa muito tarde. bem-vindo. Muito obrigado. Vou apresentar para vocês conhecerem um pouquinho sobre o professor que vai estar palestrando para a gente nessa tarde. Então, hoje a gente vai ter a presença do professor Lisandro Drexler, Ricardo Drexler dos Santos. O professor é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Regional Integrada do Alto do Uruguai e das Missões, URI, mestre em Biologia Vegetal pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, e doutor em Biologia de Fungos pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, com período sanduíche na Universidade de Oslo. Tem pós-doutorado pela Universidade Nacional de Córdoba e pela UFSC. Tem experiência nas áreas de botânica, microbiologia, especificamente com micologia, com ênfase em sistemática e ecologia de macrofungos poliporoides e entomopatogênios. É professor associado do Departamento de Botânica, atua em orientação de mestrado profissional, mestrado e doutorado em biologia de fungos, algas e plantas, da UFSC, é pesquisador do CNPq, e coordena o grupo de pesquisa Mindifunga, com pesquisas principalmente em áreas de altitude, com diversidade, conservação de espécies e desenvolvimento de ferramentas de taxonomia e popularização dos fungos para a educação. Professor, seja muito bem-vindo. Gostaríamos de Obrigado. agradecer a sua presença e tenho certeza que vai ser uma tarde enriquecedora para todos nós. Fica à vontade. Obrigado, Nayara. Na verdade, é um grande prazer. Quando o Samuel me escreveu, Samuel fez a disciplina do nosso curso aqui de biologia, uma disciplina optativa de conservação de fungos. E quando ele me escreveu, eu fiquei bem contente, porque falar dentro de uma semana de biologia é muito significativo para um biólogo, né? E falar sobre os fungos é extremamente importante nos dias atuais. E falar para pessoas, biólogos que estão se formando num contexto do Pantanal, onde não existem especialistas, não tem um histórico de micologia, como eu gostaria que existisse, né? Então, eu acho que vai ser super legal, super bacana, espero que todos curtam bastante, se entusiasmem com os fungos e percebam que no contexto, no lugar onde vocês vivem, os fungos precisam ser conhecidos e conservados. Realmente, Okay? realmente, professor, vai ser muito enriquecedor para transmissão desse conhecimento, né? Eu acho que é bem falho mesmo os estudos, os dados mostram isso, né? Os estudos são poucos que existem sobre fungos aqui no Pantanal e eu tenho certeza que vai ser enriquecedor. Fique à vontade. Ok. Posso compartilhar, então, minha apresentação, né? Vou colocar em modo apresentação. Só me confirme se ela está aparecendo no modo apresentação para todos, por favor. Nayara, Samuel. Tá ok. Posso? Tá Tá? ok já, Ok. pode iniciar. Fique à vontade. Então tá. Obrigado, viu? Bom, então, de novo, muito obrigado, Nayara, Samuel, pelo teu convite, pelo teu e-mail. Como eu disse antes, fiquei muito contente de receber teu convite, né? Fiquei contente não só por você ter participado da disciplina, né, conosco, mas por ter feito esse convite, né? É uma alegria participar de semanas acadêmicas, como eu falei, né? Falar de fungos é um prazer gigantesco, né? Os fungos são muito particulares, são muito especiais, por um lado, e por outro lado são muito negligenciados, né? E a gente vai acabar falando um pouco sobre isso hoje, né? E falar então para um público que está no domínio fitogeográfico do Pantanal,
talvez o domínio fitogeográfico menos explorado, menos estudado quanto a sua funga, né, é algo que eu reconheço nos dias de hoje como muito importante, né? Então, eu fico muito contente de estar falando diretamente com vocês, biólogos, né? Então, muito obrigado pelo convite, por participar desse evento de vocês, tá? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre os resultados, alguns resultados, obviamente, relacionados à conservação do nosso grupo de pesquisa, né? E no primeiro momento, e no segundo momento, então, eu vou falar um pouco sobre a conservação de fungos no Brasil, né? Mais uma análise crítica e que eu acho que ela deve ser combatida de uma forma muito firme a partir de agora, né? A gente não tem mais tempo para aceitar que a conservação dos fungos não aconteça no nosso país, certo? Então, eu quero dizer para vocês que eu vou trazer aqui alguns dados, algumas informações que são do nosso grupo de pesquisa e que envolvem muitas pessoas. Lá no final da minha apresentação, eu vou mostrar essas pessoas para vocês, né? Então, são meus colegas do grupo Mind Funga, né? Aqui do Laboratório de Micologia da UFSC, certo? E muito obrigado, então, aos meus colegas do Mind Funga. Então, vamos lá. Como a Nayara já na minha apresentação falou, né, o nosso grupo de pesquisa, então, ele tem uma frequência maior de estudos em ecossistemas de altitude, principalmente aqui na região sul do país, né? Então, a gente tem outros projetos em outros lugares do país e até de certa forma, outras áreas do mundo, né? Mas a nossa principal atividade de pesquisa, ela acaba se concentrando aqui em Santa Catarina e na região sul, certo? São 3 aspectos principais que estão relacionados ao nosso grupo de pesquisa, né? As nossas pesquisas, exatamente, né? Então, inicialmente, a gente faz inventários da diversidade, a gente acessa a diversidade através da taxonomia, da sistemática, certo? Diversidade de fungos, né? A partir disso, então, a gente tem informações que nos permitem fazer a avaliação do status de conservação das espécies. Eu hoje acredito que o status de conservação das espécies é um caractere, é uma característica, é um atributo das espécies. Então, para você conhecer as espécies, você precisa saber se elas estão ameaçadas também ou não, certo? E, obviamente, então, que a gente tem algumas perguntas ecológicas e de conservação que requerem, né, estudos de longo prazo, né? A gente precisa monitorar algumas espécies que, por exemplo, essas que estão ameaçadas de extinção, certo? Bom, não sei se vocês conhecem, né, os ecossistemas de altitude na região sul são muito particulares, estão em condições climáticas muito específicas, certo? E na altitude, né, nos topos dos morros, o que a gente vê, de modo geral, são verdadeiros mosaicos entre florestas e campos, né? Aqui eu falo de campos naturais, certo? E as florestas, elas são dominadas principalmente pela Umbrophila mista, que tem a predominância assim reconhecida por conta da predominância da Araucária angustifolia, né, que é uma espécie vegetal, acho que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar do pinhão, certo? E é muito bonito, na verdade, né? Além de ter essa condição climática, de certa forma, extrema, né? De temperatura, exposição luminosa, presença de nuvens, né? Frio, quente, às vezes no mesmo dia, existe uma grande oscilação, uma grande mudança das condições climáticas, né, nesses ecossistemas de altitude, né, e isso, então, faz com que, na verdade, esses ecossistemas sejam muito particulares e hospedem biotas muito específicas também, né. Vocês sabem que, ao longo dos anos da história da vida do nosso planeta, né, existiram períodos onde o planeta foi mais quente, ou um pouco mais frio, né? E é natural que essas mudanças periódicas
elas influenciem a biota que existe nos lugares, né? Então, os topos dos morros, né? Os ecossistemas de montanhas, na verdade, no mundo todo, eles hospedam mais de 30% da biodiversidade, certo? E é uma biodiversidade muito particular, muitas vezes cheia de endemismos, tá? Ou seja, de espécies que são muitas vezes raras e com uma distribuição muito restrita, né? Então, o que existe, na verdade, é uma fauna, uma flora muito particular nesses ambientes específicos de altitude e, por consequência, uma funga também, tá? Então, quando eu me refiro à funga, eu estou falando da diversidade de fungos de um determinado ambiente. Assim como, quando eu me refiro à fauna, eu falo da diversidade de animais de um determinado ambiente. Da flora, a diversidade de plantas de um determinado ambiente. Então, a gente tem que começar a seguir essa terminologia dos 3 Fs: fauna, flora e funga, tá? Para representar a biota, principalmente de macro-organismos, né, de eucariontes, que existem nesses ecossistemas, em todos os ecossistemas do nosso planeta. Ok? Bom, um dos ecossistemas mais interessantes, do meu ponto de vista, são as matas nebulares, né? Essas matas nebulares, elas são verdadeiros fragmentos que existem sempre acima de 1.200 metros de altitude, né? Aqui em Santa Catarina mesmo pode chegar até 1.800, um pouco mais de 1.800. E esses pequenos fragmentos de mata, de matas nebulares, ficam nas encostas das montanhas ou nos topos das montanhas. Então, imaginem um ecossistema muito particular, característico pela presença da umidade que vem das nuvens, né? É distribuído de uma forma muito fragmentada, em pequenos fragmentos, numa extensão que vai aí do sul do Brasil até Minas Gerais, né? E que fica restrito a esses topos de morros, né? Então, são verdadeiros relictos de biotas ancestrais, antigas, que ficaram presos nos topos dos morros, tá? E nas matas nebulares a gente vê muitos elementos, né, da fauna, da flora e também da funga, que são verdadeiros links biogeográficos com outras regiões também de altitude do nosso planeta, né? Ou seja, demonstrando que em algum momento essas espécies poderiam ter até uma distribuição muito mais ampla, mas por conta da questão climática, acabaram ficando restritas agora nos ecossistemas de altitude, né? Ok? Aqui é só uma imagem para mostrar para vocês como uma mata nebular é por dentro, né? Realmente são lugares fantásticos, né? Parecem até mágicos muitas vezes, né? Então você entra, imagine uma floresta que ela não tem uma altura muito grande, né? Sei lá, 30, 40 metros no máximo, muitas vezes é bem menor, inclusive, né? Cheios de árvores muito ramificadas, cujos os galhos são muito retorcidos, diminuídos, certo? E uma floresta cheia de musgos e líquens, né? Principalmente por conta da presença dessa umidade no ambiente, né? Então, são lugares incríveis que eu gostaria muito que todos tivessem o prazer de conhecer, né? Naturalmente, essas matas nebulares, esses ecossistemas de altitude, eles, como eu falei, né, são sensíveis, estão fragmentados, então, naturalmente, são ambientes muito particulares e muito sensíveis, que respondem a condições ambientais de uma forma mais rápida. E respondem também a condições antrópicas, né, de uma forma muito rápida também.
né? Então, a gente já sabe que nesses ecossistemas de altitude existem muitas ameaças, né? O fogo é uma dessas ameaças, tá? A, 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 as plantações de pinos e eucaliptos, ou entre outras espécies exóticas, né, invasoras, elas, juntamente com o fogo, são verdadeiros estranguladores desses pequenos fragmentos. Tá? Existem outras ameaças também que a gente vem detectando, vem observando nas matas nebulares, como a presença do gado, né, bovino, que acaba entrando na floresta nebular, por exemplo, e pisoteia todo esse subbosque e faz com que essa regeneração natural muito provavelmente não aconteça, não pelo menos da forma natural como deveria acontecer, né? Então, sem esse subbosque, essa floresta, essas florestinhas maduras, velhas, elas não têm essa reposição das plantas jovens, né? Que é um processo natural que deve acontecer, né? Sem falar na própria ação do homem, né? Que não tem o conhecimento, o entendimento do quão frágil são esses ambientes e como deveria tratar esse tipo de ambiente, né? Uma outra questão muito importante são as mudanças do clima, né? A gente sabe que muitas vezes a diferença de 2, 3 graus, 1, 2, 3 graus na temperatura, isso faz com que a formação das nuvens possa acontecer num extrato diferente do que acontece hoje, né? E isso faz com que esses ambientes que são totalmente dependentes da umidade que vem da nuvem, que fiquem muito mais expostos, sem a presença das nuvens, né? Sem a presença dessa umidade, né? Então, essas são as principais ameaças, né? Estou falando de ameaças aqui, me vem na cabeça as ameaças que vocês têm aí nesse domínio fitogeográfico incrível que é o Pantanal, muito particular também, assim como os ecossistemas de altitude, né? Que são ambientes muito frágeis, que respondem de uma forma muito particular às ações do homem, né? Eu sei que vocês estão passando por uma crise hídrica séria aí no Pantanal, né? E existe uma série de outras questões também, como o fogo, a ocupação de áreas e tudo mais. E tudo isso nos faz pensar, né, não só nas matas nebulares, mas também no Pantanal, até quando, né, ou o quão próximo estamos de um colapso ambiental desses ecossistemas que são frágeis, né? Até quando esses ecossistemas serão resilientes para terem uma regeneração ou para suportarem um impacto que estão recebendo, né? As ameaças que acontecem, né? Então, a grande pergunta é onde que é o ponto de inflexão desses ambientes, né? Bom, vamos então agora para os fungos, né? Então, a gente, no nosso grupo de pesquisa, vem encontrando uma diversidade, uma funga muito particular nos ecossistemas de altitude aqui no sul do Brasil, né? Cheias de espécies raras, de espécies endêmicas, como eu já falei para vocês, de espécies que são verdadeiros links biogeográficos, né? Espécies que ocorrem aqui, mas que também também ocorrem ou que têm populações muito isoladas nos Andes, né, na Argentina, no Chile, tá? Então existem essas particularidades aqui, existem muitas espécies novas que a gente vem descrevendo, gêneros novos, muitos endemismos, espécies que só existem aqui, tá? E algo que conhecendo então essas espécies, estudando bastante sobre a biologia delas e utilizando os critérios da IUCN, né, adaptados para fungos, a gente descobriu, na verdade, que muitas dessas espécies de fungos que ocorrem nas matas nebulares também estão ameaçados de extinção, né?
Então, se enquadram em várias categorias da IUCN como aquelas categorias de ameaça, né? Então, o status de conservação da funga desses ambientes particulares, ele merece atenção, certo? E é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje, né? Eu não vou falar de todas as espécies, eu escolhi uma espécie aqui, que é a Fomitipora nubicula. É uma espécie que a gente vem estudando, acompanhando, monitorando desde 2011, quando os nossos estudos começaram nas matas nebulares, né? É uma espécie que o nosso grupo de pesquisa publicou como uma espécie nova, nesse gênero Fomitipora, né? E é uma espécie muito particular. Ela, na verdade, é um fungo parasita de uma planta que só existe numa altitude acima de 1.300, 1.500 metros, né? Em fragmentos de matas nebulares, que é a Drimys angustifolia. Essa planta ela é muito particular, ela pertence a uma linhagem muito antiga da família Vinteraceae. Então, é uma espécie desse gênero que ficou restrita nesses fragmentos de mata na altitude, né? E esse fungo, então, ele é um parasita facultativo, aquilo que a gente fala, e ele convive com essa planta, certo? E é uma espécie nova que a gente descreveu, né? Então, esse fungo, assim como a planta, ele tem um nicho muito particular, né? Tem uma distribuição muito restrita e fragmentada, certo? E tem um tamanho populacional que, diante das ameaças que nós detectamos, essa espécie, na verdade, ela é considerada como em declínio populacional. E esse declínio populacional ele é suficiente para a gente publicar essa espécie na categoria de vulnerável na lista vermelha global da IUCN, tá? Então aqui só mais algumas imagens para mostrar para vocês esse fungo, né? Tá? E essa espécie, na verdade, ela é uma espécie modelo para a gente, uma espécie bandeira para a gente. Na verdade, ela é a espécie que está sendo estudado no primeiro projeto do Brasil com financiamento para estudo de conservação de uma espécie de fungo, tá? Então, a gente conseguiu o recurso financeiro dessa fundação mundial, que é a de Mohammed bin Zayed, que apoia projetos de conservação de espécies no mundo todo, né? E através desse apoio do MBZ, a gente quer, na verdade, entender melhor a distribuição potencial, né, dessa espécie, onde exatamente esse fungo ocorre, né, confirmar se esse fungo ocorre somente com essa planta mesmo, né, se ele é um fungo especialista, e tentar entender também onde está a diversidade genética mais interessante para que a gente possa, junto com decisões políticas, né, possa, na verdade, fornecer esses dados para quem toma as decisões de conservação dessas espécies, né? Então, a gente quer, na verdade, levantar informação científica sobre essa espécie para que ela, no futuro, tenha ações concretas de conservação, certo? Bom, então agora, saindo um pouco desse contexto mais regional, né, e passando para um contexto nacional de conservação de fungos, eu gostaria de dizer para vocês que, primeiro, mundialmente, ainda os fungos são muito pouco reconhecidos, tá? Para vocês terem uma ideia, na lista vermelha global, até hoje, foram propostos, avaliados e publicados apenas um pouco mais de 400 espécies, tá? E aqui no Brasil, esse país
continental, né? Cheio com uma grande diversidade, que hospeda uma grande diversidade de fungos, ainda muito desconhecida, claro, certo? Mas existem poucas espécies que ocorrem no território brasileiro que foram devidamente reconhecidas pela IUCN e que figuram numa lista vermelha global. São essas espécies aqui que eu estou mostrando para vocês. Percebam que a grande maioria dessas espécies, elas se enquadram em uma das categorias de ameaça da IUCN, né? Como criticamente ameaçado, como em perigo ou como vulnerável. E ainda tem muitas espécies que têm dados deficientes, que a gente nem sabe se estão mesmo ameaçadas ou não, tá? Mas que foram estudados e que aparecem nessa publicação, nessa lista vermelha, tá? Então, vejam como existe uma urgência para que a gente reconheça, primeiro, a funga que realmente existe no nosso país, mas eu acho que a partir de agora a gente não pode mais dar as costas para o status de conservação dessas espécies. Está mais do que na hora da gente ter engajamento da comunidade micológica no país, para que a gente possa ter estratégias de conservação de fato dessas espécies, né? Então a gente precisa reconhecer quais são as espécies de fungos que estão ameaçadas de extinção. Obviamente que esse quadro que eu estou mostrando para vocês, as imagens vão ficar minúsculas, vão virar pixels, quando a gente tem uma informação mais real do quanto de diversidade de fungos do nosso país está ameaçado ou não, tá? Então, uma outra coisa extremamente importante que a gente precisa saber, né, é que essas espécies aqui que eu estou mostrando para vocês, elas foram publicadas na lista vermelha global, tá? Mas a gente ainda não tem. Você pode perguntar, mas e dentro do nosso país, quais são as ações de conservação? Elas são reconhecidas dentro do nosso país? Não, elas não são reconhecidas dentro do nosso país. Na verdade, no Brasil, a gente tem uma lista vermelha para fauna, tem uma lista vermelha para flora, mas ainda não existe uma lista vermelha para funga. Tá? Então, essas espécies que ocorrem no território brasileiro, que são poucas e que já são reconhecidas como ameaçadas de extinção, elas estão numa lista vermelha global. Não existe um reconhecimento formal político do governo brasileiro dessas espécies. E isso se dá através da publicação de uma lista vermelha nacional, certo? Até agora, se vocês quiserem buscar essas informações, saber quais são as espécies que ocorrem no território brasileiro e que estão publicadas como ameaçadas, basta vocês entrarem no site do nosso grupo de pesquisa, lá, o Mind Funga, tá? Vão lá especificamente no Estado de Conservação dos Fungos do Brasil, vocês vão encontrar essas espécies, aqui vocês vão encontrar um link direto para as publicações, onde vocês vão ter informação sobre isso, tá? Vejam, isso é uma lista, mas é uma lista informal, tá? Não é uma lista chancelada pelo Ministério do Meio Ambiente, tá? Mais recentemente, o Sistema de Informação sobre Biodiversidade Brasileira, com base na informação que a gente tem no nosso site, eles publicaram a lista, são as mesmas espécies, é apenas um espelho daquilo que existe no nosso site, tá? Mas ainda assim também não é uma lista oficial, não pode ser considerado uma lista vermelha dos fungos do Brasil, tá? Quais são os desafios para que a gente tenha uma conservação mais concreta dos fungos no Brasil? Quais são os desafios para que a gente coloque os fungos num local de destaque da conservação da biodiversidade do nosso país, né? A gente acredita que o principal desafio é justamente criar essa ponte entre os trabalhos acadêmicos, ou seja, o acesso à diversidade, a publicação das espécies, a avaliação das espécies, a publicação das espécies ameaçadas,
com essa esfera política ambiental, que é a que reconhece, né, e que apoia, que dá recurso financeiro, que faz com que a conservação aconteça de fato no nosso país, tá? E isso é através do Ministério do Meio Ambiente, certo? Aqui, na verdade, estou colocando para vocês um fluxograma que mostra para vocês um fluxograma dos estudos, né? Ou seja, desde o acesso à diversidade de fungos até as ações concretas de conservação dessas espécies, né? Então, a gente passa primeiro por estudos de inventários, né? De taxonômicos, de sistemático, que delimitam as espécies, né? Que reconhecem as espécies, certo? Associado a esses estudos e também de uma forma contínua, existe o entendimento da biologia dessas espécies, né? Ou seja, da distribuição, das interações ecológicas, do nicho, como que essas espécies se reproduzem, que são informações extremamente importantes que vão ser utilizadas no processo de avaliação do status de conservação dessas espécies. Né? Além disso, além dessa biologia, a gente precisa saber quais são as ameaças e para poder enquadrar essas espécies na categoria mais correta de ameaça ou não de ameaça, certo? Aqui eu gostaria de colocar um ponto, tá? Que é justamente onde falta essa ponte, tá? Até aqui, então, a gente tem essa informação que vem de trabalhos acadêmicos, que vem da ciência, certo? A partir daqui, tem que existir uma ponte, tá? Dessas espécies para esse contexto político nacional, certo? Para vocês terem o conhecimento, existe essa portaria do Ministério do Meio Ambiente de maio de 2016, que reconhece e oferece o procedimento correto de publicação das listas vermelhas, tá? Nessa portaria, o Ministério do Meio Ambiente, então, ele reconhece o ICMBio como o órgão responsável pela proposição e publicação da lista vermelha da fauna brasileira, e o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, através do Centro Nacional de Conservação da Flora, como os responsáveis pela preparação e publicação da lista vermelha da flora, certo? Onde que estão os fungos aqui? O Ministério do Meio Ambiente não existe uma instituição com a chancela do Ministério do Meio Ambiente para fazer essa conservação, né, nacional dos fungos, certo? Então, nós estamos órfãos de uma lista vermelha para os fungos, certo? E é somente a partir do momento que existe esse reconhecimento formal, ou seja, que os fungos devidamente publicados, reconhecidos como ameaçados, é que eles vão ter ações concretas de conservação. Tá? Aqui, para vocês terem uma ideia, eu estou citando alguns, né? Tem o PAN, que é o Plano de Ação Nacional, tem o PRIM, tem o ProEspécies, que são programas que tentam reverter esse quadro de ameaça para as espécies. Tá? Aqui é um exemplo, então, de um PAN, que é um Plano de Ação Nacional para a conservação do tatu-bola. O tatu-bola para vocês saberem, é o fuleco lá, né, da Copa do Mundo, tá? E está previsto nesse plano, então, uma série de ações para mitigar, para reduzir as ameaças e para fazer com que o tatu-bola saia dessa condição de ameaçado. Tá? Então, de novo, o principal problema atual para a conservação dos fungos, de uma forma concreta, no nosso país, é a falta de reconhecimento desses fungos pelo Ministério do Meio Ambiente e, claro, nesse contexto político, certo? Como que a gente consegue construir essa ponte?
né? E fazer com que os trabalhos acadêmicos cheguem até essa esfera política ambiental, né? Fazer com que as espécies sejam reconhecidas e sejam incorporadas em planos de ação de conservação concretos, né? Uma das formas é a gente buscar o engajamento, né? E tentar ações que articulem a comunidade de especialistas em micologia do nosso país, né? Uma outra forma é a gente buscar recursos específicos para estudos de conservação. Então, quanto mais estudos de conservação, quanto mais nós nos mobilizarmos em prol da conservação dos fungos, nessa parte de construção do conhecimento sobre o status de conservação dos fungos, mais a gente vai estar próximo desse reconhecimento por parte dessa esfera política ambiental, né, do governo brasileiro. Ok? Existem já algumas ações, algumas atividades, algumas iniciativas que buscam esse engajamento, né? Quanto mais a gente falar sobre conservação de fungos, melhor vai ser, certo? E um primeiro momento que a gente fez buscou essa a gente oportunizou essa discussão sobre conservação de fungos, foi nesse simpósio, talvez alguns de vocês tiveram conhecimento, participaram, né? Esse simpósio, na verdade, ele está na íntegra disponível no canal do YouTube do nosso grupo de pesquisa, lá do Mind Funga, procurem lá, Mind Funga no YouTube, e vocês vão encontrar esse simpósio. São mais de 20 palestrantes do mundo inteiro falando sobre matas nebulares, sobre diversidade, sobre conservação de fungos. A gente teve uma sessão específica para conservação de fungos, tá? De matas nebulares, né, do mundo todo. E, de forma prévia a esse simpósio, a gente também organizou um congresso, um curso para aplicação dos critérios para reconhecimento de espécies ameaçadas, né, critérios da IUCN, tá? Assim como eu estou palestrando hoje numa semana da biologia, né, a gente também vem participando de outras semanas, como a semana do meio ambiente, da biologia lá da Unirio, onde a gente também deu um curso, tá, para aplicação de critérios de avaliação da IUCN, né? Mais recentemente, no Congresso Nacional de Botânica, nós organizamos um simpósio específico sobre conservação de fungos, tá? Então, percebam como tem cursos, tem simpósios, tem palestras, tem minicursos, né? A necessidade dessa diversificação de ações, de atividades que a gente sempre trate sobre conservação de fungos, né? Aqui também são duas disciplinas, né? Essa disciplina aqui, Diversidade e Conservação de Macrofungos, ela é uma disciplina optativa do curso de Biologia, aqui, dos cursos de Biologia Noturno e Diurno da Universidade Federal de Santa Catarina. Foi essa disciplina que o colega de vocês, o Samuel, fez, né? Foi aí que acho que ele me conheceu, né? E logo, em outubro, a gente vai oferecer uma outra disciplina sobre conservação de fungos, mas aí no nível de pós-graduação, tá? É uma disciplina ofertada pelo programa de pós-graduação em Biologia de Fungos, Algas e Plantas, em parceria com o programa de pós-graduação em Botânica da UFES, né? Então, o PPG-FAP da UFSC com o PPG-BOT da UFES, né? Então, quem tiver interesse pode entrar lá e tentar fazer sua matrícula, né? E uma das coisas mais interessantes, mais importantes, que eu acredito, aconteceu ontem. Foi dado o início ontem, que é o primeiro workshop brasileiro de avaliação de espécies de fungos para a lista vermelha global da IUCN, né? Para vocês terem uma ideia, ontem nós reunimos aí mais de 20 especialistas, jovens micólogos, liquenólogos, né? Brasileiros, não brasileiros, mas
todos são pessoas que se dedicam a conhecer a diversidade de fungos que ocorre no Brasil. E, a partir de agora, todos envolvidos com esse aspecto da conservação da funga brasileira, né? Então, todos aqui reunidos para receber treinamento e também para fazer propostas para avaliação de algumas espécies, né? E essas espécies, provavelmente, no próximo ano serão publicadas na lista vermelha global. Então, essa é, no meu ponto de vista, uma ação fundamental. Percebam como, nesse slide aqui, eu mostro várias ações que tratam de conservação de fungos no nosso país, né? Simpósios, minicursos, palestras, disciplinas, graduação, pós-graduação, e o primeiro workshop, que é a ferramenta formal onde são avaliadas as espécies. É onde um dos avaliadores credenciados pela IUCN vem e faz essa avaliação das espécies. A partir daí, as espécies, então, são publicadas na lista vermelha global, né? Por enquanto, vamos publicar as nossas espécies brasileiras numa lista vermelha global, por que não? Né? Mas a ideia é que em algum momento a gente consiga fazer com que exista o reconhecimento das espécies também na esfera nacional, certo? Então, gente, para encerrar a minha palestra, eu quero dizer para vocês, eu acho que ficou bem claro na minha fala, né, que esse cenário onde os fungos são raramente incluídos, né, em discussões sobre conservação, em programas de financiamento, em políticas públicas, em ações concretas de conservação, esse cenário ele não cabe mais no nosso país. A gente precisa mudar esse cenário, né? E a gente conta com vocês, né? Então, muito obrigado por terem me escutado, né? Um pouquinho daquilo que a gente faz nesse grupo de pesquisa, que tem pessoas lindas, maravilhosas. Olha só a quantidade de gente que tem aqui, ó, no Mind Funga. Olha só. Aqui tem gente de diferentes universidades, mas todos reunidos no mesmo grupo de pesquisa, né? A maioria aqui são colegas do Micolab, né? E eu quero agradecer muito eles, porque aquilo que eu estou falando aqui, na verdade, é resultado, é produto do trabalho, dos esforços de todos eles, né? Quero, obviamente, também agradecer os órgãos de fomento, né? Que financiam as nossas pesquisas com diversidade e conservação. E quero agradecer vocês, pedindo para que vocês entrem nas nossas redes sociais, sigam a gente, vejam os nossos vídeos, tá? Eu acho que é muito importante. A gente tem muito conteúdo sobre diversidade e conservação de macrofungos no Brasil, ok? Muito obrigado por me escutarem e, novamente, muito obrigado à organização. Professor, muito obrigado por essa palestra. Tenho certeza que foi muito enriquecedora. O Pantanal, a gente não sabe nada, né, de fungos ainda. Felizmente, aqui na faculdade, a gente está começando a pesquisar um pouco o laboratório lá. A gente tem a Laís, que começou com essa brincadeira de pesquisar fungos filamentosos, pigmentos de fungos filamentosos, e aí acarretou mais outras 2 pesquisas, então agora tem 3 pesquisas sobre isso lá, e a tendência é aumentar mesmo, porque é algo que realmente a gente precisa saber aqui, principalmente o Pantanal, que tem o lance das queimadas e tudo mais. Pessoal, eu vou mandar o link para preenchimento do formulário, e agora é a hora que vocês mandam as perguntas de vocês. A professora a Nayara vai voltar aqui para ler as perguntas. Eu vi que já tem uma ali, mas enfim, agora acho que tá com a Nayara aqui. Nayara, acho que você está mutada, tem que ligar teu microfone. Muito obrigada. Que aula, hein, professor? Isso foi uma aula que a gente recebeu. É necessário, né, a gente falar sobre conservação, sobre fungos, difundir esse conhecimento de fungos que até nas ementas, né, dos cursos, às vezes é deixado
um pouco de lado a questão sobre o estudo, né, e divulgação sobre os fungos, e isso é mais do que necessário a gente fazer esse trabalho de divulgação, de conhecimento, né? Nayara? Ixi. Será que foi ela que caiu ou fui eu? Foi ela. A internet aqui é péssima, professor. Enfim, Ah, acho que daqui a pouco ela volta aí. acho que para todo mundo a internet é complicada, viu? Mas enfim. A internet Inclusive, não está pronta ainda para a pandemia, não está pronta ainda, entende? não, Então, faz quase 2 anos e a internet ainda não está pronta. Inclusive, a Nayara falando agora do lance da ementa, né? Eu lembrei que na faculdade, da Universidade do Senhor, agora tem uma disciplina só para fungos, né? Se eu não me engano. tem a disciplina que era específica sobre diversidade e evolução de fungos, né? Biologia de fungos, antes ela era compartilhada com algas e plantas, tá? E que é uma realidade em quase todos os cursos de biologia do nosso país, né? Vamos além, acho que da América do Sul e muitas vezes do mundo todo, tá? Quando os fungos são tratados numa disciplina dessas, né? Então, muitas vezes, um reino que tem aí estimado 5 milhões de espécies que podem existir, né? Muitas vezes um reino com essa magnitude é considerado em 2, 3 semanas, quando é considerado num curso de biologia, dentro de uma disciplina que é de criptógamas, dentro da botânica, né? Então, foi um trabalho de longa data que a gente vem fazendo dentro do nosso departamento aqui, para que essa disciplina ela fosse desmembrada, né? E nós conseguimos. Agora a gente tem uma disciplina que se chama micologia, que é uma disciplina obrigatória do curso de biologia, né? Claro, tem os fungos, eles são tratados também em outras disciplinas aqui no curso, né? Mas uma disciplina específica sobre micologia, que trata da diversidade, da evolução, da biologia dos fungos, né? Essa é a primeira. Eu espero que essa seja uma realidade a partir de agora para todos os cursos, porque acho que mais do que nunca a gente vê o quão importantes são os fungos, não só para os serviços ecossistêmicos, não só do ponto de vista ecológico, mas são importantes no nosso dia a dia, né? Através da alimentação, através de uma série de produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, remédios, enfim, sem falar, né, na importância dos fungos lá nos ecossistemas naturais, que mantém essa qualidade de vida que a gente ainda tem, né? Que a gente ainda tem, né? Então, eu realmente espero, viu, Samuel, que os cursos de biologia atentem para isso, contratem especialistas em micologia, tem vários micólogos sem emprego por aí, sabe? E que mereceriam estar ocupando uma vaga dentro de universidades, desenvolvendo a sua pesquisa com fungos, dando aula sobre fungos, porque é um caminho muito aberto, muito amplo, né? E de forma complementar, então, a gente propôs a disciplina optativa a esses cursos, né, o diurno, noturno de biologia aqui, que é essa disciplina de diversidade e conservação de macrofungos, tá? E o nosso programa de pós-graduação agora, inclusive, também vai ter uma disciplina que é específica de conservação de fungos. Então, estou muito contente, né, com essas ações, são importantes. Eu acho que a Nayara já voltou. Nay. Bom, acho que não. A primeira pergunta que tem aqui, ela é da Vitória, e ela pergunta sobre a classificação, né? Se é usado, são os dados utilizados são da flora do Brasil ou se tem um método próprio para poder dar a classificação da IUCN, né? Imagino. Ok. É muito interessante a tua pergunta, viu, Nayara? Porque
para a gente aplicar os critérios de avaliação do status de conservação das espécies, os critérios da IUCN, a gente precisa ter conhecimento sobre as espécies, né? Então, a gente precisa saber tamanho populacional da espécie, a gente precisa saber qual é a distribuição da espécie, né? Entre outras informações como ameaças, soluções para esses problemas, como que essa espécie reagiu a isso no tempo, certo? Como que acontece o tamanho populacional e a distribuição, não só no espaço, mas no tempo também, certo? Então, essas são as informações essenciais, primordiais, para você aplicar os critérios e fazer essa avaliação, né? Onde que a gente encontra essas informações? Essa é a pergunta da Vitória. A gente encontra com especialistas, nos artigos científicos, mas a gente também encontra essas informações de distribuição, de ocorrência, nesses projetos grandes como a Flora do Brasil, né? A Flora do Brasil, na verdade, ela reúne, claro, uma grande quantidade de dados de plantas, mas ela também tem algumas informações sobre fungos. Em 2015, foi feito um grande movimento para que micólogos incluíssem informações de distribuição, de ocorrência de espécies de fungos na flora do Brasil. Tá? Só que a gente precisa ampliar de uma forma muito significativa esse conhecimento que existe lá na flora do Brasil. Ampliar de uma forma que a flora do Brasil também seja reconhecida como flora e funga do Brasil. Certo? Por quê? Porque os fungos, eles não são plantas, por mais que sejam amigos das plantas, né? Nós, micólogos, botânicos, estamos sob a mesma grande área da botânica, isso não é nenhum problema. Mas a gente precisa ser mais inclusivo nesse momento, a gente precisa dar reconhecimento aos fungos. Uma das formas é utilizar a terminologia mais correta. Então, é muito importante que as coleções de fungos sejam chamadas de fungários. É muito importante que a diversidade de fungos de um determinado local seja reconhecida como funga. É muito importante que o reino fungi seja reconhecido como um agrupamento natural, certo? Que reúne, monofilético, que reúne uma diversidade de organismos que é muito particular, que é muito diverso. E que são eucariontes paralelos, equivalentes às plantas e aos animais. Certo? Então, são aspectos extremamente importantes que vêm acontecendo não só em iniciativas nacionais, mas internacionais. Tá? Tem uma série de iniciativas internacionais aí para o reconhecimento e para que o reconhecimento mais inclusivo dos fungos, né? Bom, agora acho que a Nayara voltou. Vamos à próxima pergunta. Mais uma pergunta do Miguel. A pergunta saiu. Sobre a espécie parasito que foi descoberta, ela é endêmica? Ela é endêmica. Não, ela só ocorre nesses fragmentos de mata nebular que nós estudamos até agora. Inclusive, a gente está indo... Quem que perguntou? Coneco. A gente está indo em outras áreas, outros nichos que potencialmente essa espécie também poderia existir, tá? Para detectar se a espécie existe mesmo ou não. Para ter uma noção assim mais clara se a distribuição potencial é essa mesmo, ou seja, se esse fungo acompanha, se ele tem uma distribuição que acompanha a distribuição do seu hospedeiro. Então, a gente está explorando a área onde ocorre o hospedeiro, a Drimys angustifolia, aquela planta que eu falei, né?
e para detectar se o fungo também ocorre nesses ambientes. Né? Para essa primeira avaliação da IUCN, a gente considerou a distribuição potencial da planta como distribuição, a distribuição da planta como distribuição potencial do fungo, certo? E através daquele projeto, daquele financiamento internacional, agora a gente está visitando essas áreas para saber se, de fato, o fungo ocorre naqueles lugares onde a gente previu, certo? E eu vou dizer para vocês que em muitos lugares o fungo não está. Então é muito provável, tá? Não é uma informação publicada ainda, mas é uma informação preliminar, muito provável que o fungo tenha uma distribuição muito mais restrita. Talvez esteja associado especificamente àquele hospedeiro, àquela planta, mas numa condição climática talvez específica. O que reflete de uma forma significativa numa nova avaliação do status de conservação dessa espécie de fungo. Tá? Realmente. Mais uma pergunta? Temos mais pergunta? Pergunta do Miguel. Além do estudo de fungos, há pouco fomento ao estudo de líquens também. O que você acha sobre isso? Fungos e líquens possuem certa ligação, não? Miguel, na verdade, eu acho que o apoio, um incentivo, o financiamento de projetos, tá, para a ciência brasileira, de modo geral, ele é insuficiente, ele é pouco. Tá? Essa é a primeira coisa que eu quero te dizer. Tá? Pelo fato da gente ter uma comunidade micológica muito menor de cientistas comparada a outras comunidades, botânicos, zoólogos, enfim. Então, a gente acaba disputando esse recurso financeiro de uma forma muitas vezes desvantajosa. Tá? Essa é a primeira coisa importante. Tá? Eu não vejo muita diferença entre a comunidade de micólogos e liquinólogos, que são micólogos também, né? São micólogos, são especialistas em fungos que se liquinizam, né? Os liquinólogos. Não vejo muita diferença em enfrentar essas dificuldades, certo? É um trabalho árduo escrever projetos, tá? E conseguir recurso financeiro. A gente escreve, na média, 15 projetos para ganhar um. Essa é a média. Tá? Agora, quem não escreve também não ganha. Certo? Então, é um processo, sabe? É um processo. Muitas vezes a gente trabalha por amor à camiseta. Amor à camiseta. É mais por amor mesmo. Mas eu acho que... Desculpe. Não pode falar, professor. Não, eu acho que a gente tem que gerar, a gente tem que demandar, a gente tem que pedir, a gente tem que mostrar que a gente quer fazer pesquisa, tá? Não importa se é pesquisa básica ou aplicada, a gente tem que ser inteligente e fazer com que exista inovação na nossa pesquisa, porque inovação é um critério extremamente importante para dar recurso financeiro, não só no Brasil, mas em vários lugares. Tá? Então, acho que a inovação é algo que a gente precisa ter. A gente precisa estudar o que é inovação, saber como colocar isso no nosso projeto, como colocar isso na nossa prática diária de pesquisa, certo? A gente precisa também, Miguel, uma outra coisa extremamente importante, a gente precisa comunicar os nossos resultados não só para os nossos pares, não é só através da comunidade acadêmica, dos especialistas, em que nos reconhecemos, é que a nossa informação tem que ser divulgada. A gente precisa fazer divulgação científica. A gente é formado para isso? Não, a gente não é, mas a gente precisa fazer. A gente precisa se associar com divulgadores, a gente precisa estudar a divulgação científica, a gente precisa utilizar essas redes que existem, essas plataformas novas, a gente precisa ter jovens que entendam, já no seu processo de formação, que não basta ser pesquisador, que tem que ser um bom comunicador também. Tá? Então,
com isso, eu quero pedir para vocês que vocês procurem nas nossas redes sociais aquilo que a gente vem fazendo, né? Instagram, Facebook, no próprio canal do YouTube. Obviamente que não somos especialistas, mas a gente vem estudando e procurando fazer o melhor em termos de divulgação científica. Por quê? Porque as pessoas da sociedade precisam saber que os fungos são importantes para a vida delas. Os especialistas, os taxonomistas, para quem eu mando o meu artigo científico com uma escrita super técnica, super dura, é só para ele que interessa aquilo, né? Então a gente tem que ter uma linguagem diferente para mostrar para as pessoas que estão ali fora o que é importante preservar esses ecossistemas de altitude. São nesses ecossistemas de altitude que é captada a água que forma os lençóis, que formam as nascentes e que alimentam a agricultura que acontece a 100 quilômetros dessas montanhas. Tá? Os aquíferos. Então, são nessas montanhas que existem as particularidades, que pode ser que existam os remédios que podem curar uma série de problemas que vem pela frente ainda. Tá? O Covid foi uma amostra. Eu acredito que vem outras coisas bem complicadas pela frente. Mas, enfim, eu estou me empolgando, Nayara. Eu acho que eu até já não me lembro mais da pergunta. Nada, mas é isso que é importante, é isso que é necessário, né? Essa troca que é necessário, e igual o professor pontuou muito bem, a parte da divulgação, da comunicação, né? Da gente saber se comunicar e se comunicar, né? Nos colocar nessa posição, nos colocar à frente, porque só assim a gente vai conseguir avançar, e aí que vão vir novos estudos, financiamento, vai ter interesse, a gente vai desmistificando isso, né? Porque fungo é muito. Tem que desmistificar muito o que as pessoas pensam ainda sobre fungos, tanto microfungo quanto macrofungos, né? As pessoas ainda têm muito medo, achando que é só malefícios que trazem, e não. Então, foi muito bem pontuado. E quanto ao fomento, a gente tem que buscar mesmo fomento, né? Agora, cada vez no Brasil, a gente vai estreitando essas oportunidades de fomento que a gente vai tendo, né? Agora, o novo edital universal do CNPq limitou muito isso quando agrupou e você só pode fazer parte de um grupo, né? Se o grupo de micólogos já é pequeno, isso restringiu ainda mais as oportunidades que a gente tem de financiamento. Então, é necessário essas... Tu sabes que isso aumenta, sabe o que acontece? Isso aumenta a concorrência. Quando não se permite que você esteja em mais de um grupo ou outro, a possibilidade de você não ganhar é maior. Muito maior. Você aumenta o número de propostas. Pior, você aumenta o número de propostas que são específicas, né? Ou você, na verdade, está fazendo o quê? Está priorizando aqueles grupos já consolidados, que têm uma interação boa, que têm, né, currículos bons e tudo mais, sabe? Então, assim, tirando essa crítica, né, eu só queria falar mais uma coisa importante sobre a divulgação científica. Cada vez mais nos editais, nas chamadas que dão financiamento para projetos, isso é solicitado, isso é pedido, né? Qual é o plano de comunicação científica, certo? É só artigo científico, né? Quais são os públicos que a tua pesquisa faz sentido, né? Vai alcançar, entende? Né? Vai alcançar. Né? Então, para você ser competitivo na solicitação de recursos nesses editais, você precisa estudar, sim, como que se comunica hoje, nos dias atuais, através dessas plataformas novas, qual é o seu público-alvo de maior interesse, você tem que diversificar seu público, você tem que mostrar qual ferramenta que chega nesse público, qual chega naquele outro, tá? E eu sei que vocês tiveram ou vão ter uma mesa, um simpósio sobre divulgação científica, né? Acho que tem, acho que a Suzana Ursi é uma convidada da semana de vocês, aí acho que ela vai falar junto com outra pessoa sobre divulgação. Então, acho que vale a pena, viu, biólogos, futuros biólogos, que vocês assistam, participem dessas oportunidades, porque são oportunidades ímpares na formação de vocês, viu? Realmente.
Temos mais perguntas? Tem o Cauê Nogueira, perguntou: Dr. Lisandro, estou concluindo a minha graduação este ano. Tenho interesse em participar de um mestrado estudando fungos na UFSC. Você conseguiria explicar como seria a forma para ingressar? Cauê, eu acho que eu te conheço de algum lugar para início de conversa. Bom, Cauê, tenho interesse em participar de um mestrado. Você conseguiria explicar como seria a forma de ingressar? Bom, eu vou falar para todos, né, que são biólogos, estão se formando e que querem continuar essa carreira acadêmica, digamos, né? De modo geral, os programas de pós-graduação, mestrado e doutorado têm períodos específicos de entrada. E essas entradas, elas são feitas a partir de processos seletivos. Então, uma coisa extremamente importante é vocês olharem nesses programas qual é o perfil desejado de formação que vocês querem, né? Vocês querem ser micólogos? Tem que procurar os programas que formam micólogos, certo? É importante, então, que vocês entrem no site desses lugares, que vejam quem são os professores, conversem com os professores, entrem no Lattes, no currículo desses professores, vejam o que eles fazem, se vocês gostam daquilo ou não. Muitas vezes no site existe lá, se não existe um edital de processo seletivo aberto ou já publicado para o futuro, muitas vezes existem os passados. Estudem esses editais, entendam como que acontece o processo de seleção para entrar no programa de pós-graduação, curso mestrado ou curso doutorado. Vocês precisam estudar, tá? Então, essa é a primeira resposta que eu tenho para te dar, Cauê. É isso mesmo. Muito obrigada. Temos mais uma pergunta. Douglas. Douglas perguntou. Primeiro elogiou, né? A palestra maravilhosa. Foi maravilhosa mesmo. E poderia compartilhar um pouco sobre as metodologias de coleta e conservação do material para inserção em coleções científicas? Ok. Bom, Douglas, primeiro, as metodologias de amostragem, né, de acesso à diversidade, elas são muito variadas e vão depender muito do grupo de fungos que você está estudando, tá? Com microfungos é uma coisa, com macrofungos é outra, tá? Mesmo dentro dos macrofungos, se você for trabalhar com cogumelos, você tem particularidades. Mesmo com orelhas de pau, você tem outras particularidades. Com entomopatógenos, que são aqueles fungos que atacam os insetos e controlam o comportamento, já ouviram falar das formigas zumbis, blá, 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 é específico a amostragem, né? Tá? Então, isso vai depender de cada grupo. O que eu quero reforçar são as boas práticas, tá? Então, é muito importante que vocês tenham um treinamento específico de como coletar, de quais informações retirar do ambiente, o que anotar. Fotografia é uma coisa essencial nos dias de hoje, tá? Não cabe mais publicar uma espécie sem uma imagem, né? Somos muito visuais, somos muito reconhecemos, necessitamos e os fungos são muito fotogênicos, são muito lindos. As imagens dos fungos são fantásticas. Sem falar que existe uma série de ferramentas novas, atuais, modernas, de acesso à diversidade que utilizam fotografias. Tá? O iNaturalist mesmo é uma base de dados onde pessoas do mundo inteiro tiram fotografias, mandam lá, e é uma rede, é uma comunidade onde pessoas vão lá e comentam, colocam identificação, ou seja, é um ambiente virtual de construção de conhecimento, né? Que, de certa forma, se autocura, se faz uma autocuradoria, tá? Nós mesmo, no nosso grupo de pesquisa, agora, a gente está montando uma base de imagens de macrofungos, já temos mais de 400
espécies nessa base de dados, e essa base de dados ela vai ser treinada por uma rede neural convolucional, que é a inteligência artificial, com o propósito de reconhecimento de espécies a partir de imagens. Tá? Essa inteligência artificial chamada Deep Learning, ela evoluiu bastante nos últimos anos e, de certa forma, a gente está tendo uns resultados fantásticos. Tá? Então, imaginem a possibilidade de você ter um aplicativo no celular que você tira uma fotografia de um fungo e esse aplicativo te devolve informações sobre esse fungo. Uma dessas informações pode ser uma sugestão de nome. Olha, essa espécie pode ser tal. Tá? Essa rede neural convolucional ela vai ajudar a fazer isso, a reconhecer espécies a partir de imagens. Né? A gente está desenvolvendo esse aplicativo. Eu acho que já foi colocado aí no chat um link da construção desse aplicativo, tá? Tem informações lá no YouTube, tem palestra sobre isso, é outra palestra, é outra fala, tá? Mas é algo que é inovador no acesso à diversidade. Para vocês terem ideia, nessa disciplina que foi totalmente remota por conta da pandemia, que o colega de vocês participou, né? Uma das atividades era fazer um fungário. Como que as pessoas fizeram o seu fungário? Foi físico? Não, foi virtual. Então, a gente disponibilizou um aplicativo para todos os alunos da disciplina, para eles tirarem fotografias e adicionarem um conjunto de informações sobre aquelas espécies que eles estavam coletando no ambiente. Né? Então, a gente tem imagens, a gente tem informação de espécies de vários lugares do país, porque várias pessoas de diferentes lugares do país fizeram a nossa disciplina. Né? Logo, logo a gente vai publicar um artigo científico com essa informação, mostrando essa ferramenta pedagógica que pode ser utilizada. Né? Então, percebam como inventários, taxonomia, biodiversidade tem inovação. Certo? Como é possível fazer inovação nessa área, né? Outra coisa interessante sobre isso, imaginem como isso pode impactar de uma forma muito positiva dentro das salas de aula. Imagine uma escola ter um projeto de reconhecimento da funga da cidade, das áreas urbanas da cidade, onde os estudantes saem com os seus celulares e tiram fotos, certo? Tiram fotos e fazem reconhecimento. Olha, imagine um professor, ele dentro da sala de aula do ensino básico, ele vai poder trabalhar uma série de conceitos, taxonomia, a própria biologia dos fungos, ecologia dos fungos, se estava com hospedeiro isso, aquilo outro, onde é que ocorre, o que não ocorre, sabe? Uma série de conceitos que dá para ser trabalhado de uma forma que essas novas gerações vão entender e vão achar de certa forma legal, né? Tá? Uma outra coisa bem importante que eu queria falar, aproveitando, né, é o programa de ciência cidadã que nós temos aqui, que nós começamos a implementação dele. Nós temos um projeto, então, aqui, que é em ecossistemas de altitude, né, onde nós, pesquisadores, vamos uma vez, duas, coletamos um monte de fungos, voltamos para o laboratório e ficamos um ano estudando. Não temos condições de ficar o tempo todo lá. Então, o especialista, ele tira o quê? Uma fotografia da diversidade que existe no topo das montanhas. Mas por que as pessoas que moram, que vivem, que andam nesses ambientes não podem contribuir para a construção desse conhecimento? Por que não podem ser cidadãos voluntários, cientistas desse programa de ciência cidadã? Né? Então, nós temos um aplicativo que está na mão de várias pessoas agora, e essas pessoas estão tirando fotografias e estão mandando para a gente. Entende? Né? Quem são essas pessoas? São proprietários de RPPNs, proprietários de propriedades particulares, são guias ou condutores de turismo, são analistas ambientais, são pessoas que estão lá.
né? De certa forma, o retorno é super imediato para algumas pessoas, por exemplo, no caso de condutores, de guias de turismo, porque eles estão sendo, de certa forma, capacitados para reconhecer fungos, e essa informação eles conseguem utilizar com os seus clientes, com os turistas que eles estão conduzindo, levando, dizendo, olha, esse fungo aqui, tarará, tarará, tarará. Entende? Então, a gente está implementando esse programa de ciência cidadã de uma forma ainda muito pontual, né, aqui em Santa Catarina, mas existe um grande potencial para que isso se espalhe, né? Eu adoraria que a gente tivesse esse aplicativo na mão de várias pessoas, né? Imagine no Brasil inteiro as pessoas tinham fotografias de fungos né, e a gente alimentando essa nossa base de dados e tendo acesso a essa diversidade, certo? É um trabalho de mão dupla, né? O cientista se beneficia de um acesso mais fácil à diversidade e o cidadão acaba conhecendo o seu contexto, o que existe no seu entorno, certo? Entendendo sobre aquilo que faz parte da sua vida, do seu dia a dia, né? Então, na verdade, a gente está implementando esse programa de ciência cidadã aqui de uma forma pontual, e é uma pergunta de um aluno de mestrado, né, do Mahatma. O Mahatma desenvolveu esse aplicativo, que já está na mão dessas pessoas, e a gente quer saber, na verdade, o quão complementar é o acesso à diversidade de um programa de ciência cidadã ao método tradicional, que é o dos especialistas, né? Então, acho que é um trabalho muito bacana e que tem um grande potencial pela frente. Tem mesmo. É um trabalho muito primoroso. E abre portas, né? Abre portas porque, igual você comentou, pode ser espalhado para o Brasil inteiro, e imagina a gente tendo essas informações na palma da mão de todos os lugares, né? Todos os ecossistemas que a gente vê no país. Temos mais alguma pergunta? Não? Eu acabo Não? falando muito, não sei nem se eu respondi a pergunta toda. Respondeu sim. Eu tenho uma pergunta, então, para encerrar, já que não temos as perguntas no chat, professor. Depois que foi implantado o CIGEM, você acha que isso vai contribuir com o avanço na conservação de fungos, ou vai só dificultar? A gente vai ganhar uma visibilidade maior com o CIGEM, ou só dificulta mesmo as pesquisas, né, que serão realizadas? Nayara, vou ser muito sincero, eu acho que a gente precisa ter um controle de amostragem e de uso da biodiversidade brasileira. Eu acho que é extremamente importante que o conhecimento gerado ele seja útil para a nação, né? E a gente tem, claro, que evitar a biopirataria e uma série de outras questões que não vem ao caso, né? O problema é que eu acho que às vezes as coisas elas são planejadas, elas são feitas para dar mais trabalho para o terminal, para quem está lá na ponta. E quem está lá na ponta, quem está gerando dado, não tem tanto tempo, não tem. Parece que é punitivo. Quem quer fazer a coisa certa parece que tem mais trabalho, sabe? Eu vejo com bons olhos, né, como eu te disse, essa ideia de ter o registro, de ter as informações que sirvam para políticas nacionais e tudo mais, mas eu acho ainda que esse sistema ele ainda está em implementação, e ele requer que a comunidade reaja, e pelo que eu entendi, desde o início da implementação, a comunidade vem reagindo, né, fazendo com que adaptações sejam necessárias, né? Então, essa é a minha perspectiva. O que você acha, Nayara, desse sistema? Eu acho que a gente tem muito a avançar, né, a corrigir, a melhorar, mas eu acredito que a gente vai caminhar, depois que acertar e colocar
melhorar a ponto de funcionar, né? Que não seja só um peso para quem está do outro lado, ponto de que as coisas funcionem, eu acredito que vai nos ajudar também nas estratégias, no avanço quanto à conservação e difundir o conhecimento, né? Eu acredito que talvez demore, né? Não é do jeito que a gente espera, do jeito que a gente quer, mas eu acredito que com as contribuições dos pesquisadores nesse sentido, eu acho que a gente consegue avançar para isso sim. Exatamente, isso aí. É isso? Não temos mais perguntas? Não? Então, foi isso. Professor, muito obrigada por essa conversa, por essa aula, né? A gente foi uma tarde que a gente teve uma grande aula sobre fungos, sobre conservação, sobre divulgação científica. Com certeza se enriqueceu muito a nossa semana acadêmica, aos alunos do CEPAM, aos alunos que estão nos acompanhando também. Muito obrigada pela generosidade, pelo empenho também na divulgação científica, né, na formação e na difusão desse conhecimento. Gostaria de falar alguma coisa? Não, só gostaria de agradecer à organização, ao convite. Como eu disse, foi um convite muito especial e que eu fiz questão de estar presente, né? E desejo que o mundo seja melhor, né? Para todas as formas de vida, né? Então, saibam vocês, futuros biólogos, que vocês são muito importantes para construir uma sociedade bem diferente dessa que existe. E, enfim, é isso. Muito obrigado pela oportunidade de falar também sobre fungos e obrigado pelo convite. Obrigado por ter me ouvido. Tá bom? Nós que agradecemos ter aceito o convite. Foi, além de incrível, assim, a conversa foi uma palestra muito inspiradora. Eu acho que, principalmente aqui para o CEPAM, que a gente está começando a estudar um pouco mais os fungos aqui, acho que foi muito inspiradora para os alunos e trazer alunos para essa área. Então, muito obrigada a quem acompanhou também a palestra. Vai ficar aqui disponível na página para outros assistirem. Vocês enviem para os colegas, enviem para quem não pôde estar presente, que é uma conversa muito importante que a gente teve nessa tarde. Muito obrigada a todos e até a próxima. Amanhã continua, viu, gente? Tem palestra a partir das 9h30. Tá? Tchau, tchau. Tchau, gente.